Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Estarei aqui com vocês, professora Valcineide Malta. Vamos verificar então o conteúdo da nossa aula? Lembrando que essa aula é de número 11 e o objeto de conhecimento é funções, representações numérica, algébrica e gráfica. E o detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre funções. Sejam bem-vindos, então, aqui à nossa aula sobre a função afim. Então, especificamente, nós iremos tratar do gráfico da função afim. Lembrando que a forma algébrica dessa função está aqui descrita na nossa imagem, ó, y é igual a x mais b. Então, quando você vê uma função dessa forma, trata-se de uma função afim, ou uma função do primeiro grau. E nós vamos representar essa função também de forma geométrica. Nós utilizaremos, então, o plano cartesiano. Então, nós temos ali o eixo das abscissas, que são os valores de x, e o das ordenadas, que são os valores de y, ou seja, a imagem. Então, nós teremos ali pares ordenados. Nós iremos fazer o que, então? Nós colocaremos ali o valor de x e o valor de y. Então, teremos aqui um par ordenado e nós representaremos todos eles no plano cartesiano para a gente verificar qual vai ser o comportamento desse gráfico, tá? Mas calma, muita calma nessa hora, porque nós vamos aprender o passo a passo de como construir o gráfico, tá bom? Então, convido você agora a prestar atenção aqui na construção passo a passo do nosso VT, tá? Do nosso gráfico da função afim. Nós vamos utilizar um exemplo. Lembrando que o A, ele é o coeficiente angular, é o que acompanha o valor de x, e o B é o termo independente, tá certo? Então, vamos então aqui à nossa construção. Olá, então nós temos aqui a função f de x igual a 2x mais 4. Lembrando que f de x é a imagem, né? É o valor do y. Então, nós iremos construir uma tabela. Vamos atribuir valores para x, vamos fazer, então, aí o resultado da imagem e nós teremos o par ordenado. Então, uma pausa aí rapidinho, porque nós vamos conferir linha por linha, tá? Então, o primeiro valor de x que nós colocamos ali foi o menos 2. Então, colocamos todos os valores de menos 2 até o 2 positivo. Então, lembrando que esses valores estão próximos ali da origem, tá? No meu gráfico, lembra? A cruzinha ali, então eu pego valores que estão próximos da origem, do ponto zero, tá certo? Então, peguei esses 5 valores aí. O que eu faço, então? Vamos lá resolver linha por linha. Como eu disse que o x é menos 2, então nós vamos aplicar a função para menos 2. Então, onde tem x, eu vou colocar o menos 2. Por isso que nós temos ali na primeira linha, ó, da resolução, vai ficar 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4, e menos 4 mais 4, isso é 0. Então, o nosso par ordenado, sempre na ordem x, y. Então, nós temos aí que o x, menos 2, e a imagem, o y, igual a 0. E depois nós vamos marcar cada par ordenado desse, tá? Quando x for igual a menos 1, então, nós vamos aplicar agora, fazer o f de x, ou seja, o y. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, que são menos 2, e menos 2 mais 4, ó, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 2 mais 4 é igual a 2 positivo, certo? Então, o par ordenado vai ser menos 1 e 2 positivo. Próximo valor de x é 0. E com 0 tudo fica simples, né, gente? Porque eu vou multiplicar por 0. 2 vezes 0 é 0, então vai ficar só o 4. Par ordenado, então, 0 e 4, tá certo? Próximo valor de x ali que eu atribuí é o valor de 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que são 2, e 2 mais 4, 6. X e y, tá? x1 e o y igual a 6. E o último valor que eu atribuí aí na nossa tabela foi o 2. Então, 2 vezes 2, 4, e 4 mais 4, 8. Par ordenado, então, quando x for 2, o y é igual a 8. Perdoe o erro aí na última coluna, tá certo? Mas o par ordenado, 2 e 8, tá bom? Então, o que eu faço agora? Vou utilizar só a coluna do par ordenado, porque eu vou pegar esses pares e vou representar no plano cartesiano.
Lembrando que no plano cartesiano, vamos deixar pausado aí, ó, nós iremos construir como? Começando sempre pelo valor de x, tá? Então, vamos olhar ali só para o eixo das abscissas. Quais são os pares ordenados? Menos 2 e 0. Significa que o x é menos 2, então vou parar lá no menos 2, tá? E o y é 0. Se o y é 0, significa que o ponto que eu estou encontrando fica no eixo de x, tá? Ou seja, fica bem ali no menos 2. Próximo par ordenado, que já está aí, tá? Desenhado no nosso plano cartesiano, menos 1 e 2. Então, x é menos 1, ele vai encontrar o y2 positivo. Então, nós já temos ali também no nosso plano cartesiano. Próximo ponto, x é 0 e y é 4. Se o x é 0, significa, então, que o ponto vai ficar no eixo de y, tá? Vai ficar bem ali no 4. Próximo par ordenado, 1 e 6. Então, nós temos ali o x igual a 1 e o y igual a 6. E o próximo par ordenado é 2 e 8, só que não vai aparecer aí porque nós estamos vendo que o nosso eixo de y vai só até o 7, certo? Então, olha só, o que eu faço agora? Vou, então, traçar uma reta para juntar todos esses pontos. Vamos fazer a mágica acontecer? Olha aí, ó. Então, o gráfico de uma função afim é uma reta, tá certo? Vamos pausar novamente. E eu te convido a analisar aqui algumas coisas. Observe. Se o gráfico é uma reta, quando a gente traça uma reta, a gente precisa só de 2 pontos, não é? Então, se eu soubesse só 2 pontos daí, eu poderia traçar essa reta. Tá bom? Então, a forma de você resolver, atribui valores para x, que você vai encontrar a imagem. Mas, se você sabe que é uma reta, então basta 2 pontos. Com esses 2 pontos, então, você traça a reta. Tá ok? Com base nisso, então, a gente vai a algumas características da função afim. Nós vamos, então, verificar se essas características vão facilitar na construção do nosso gráfico, tá? Vamos lembrar, então, ali na nossa cartela? O que é mesmo uma função afim, ou uma função do primeiro grau, é toda função que é desse tipo aí, ó, f de x ou y igual a x mais b. Lembrando que a condição de existência é que o a tem que ser diferente de 0. O a não pode ser 0, por quê? Porque se o a for 0, então isso daqui vai zerar. E aí, não teremos, então, a forma ax mais b, ok? A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. E o gráfico dessa função é uma reta. Essa reta sempre vai ser dessa forma, professora? Não. A reta ela pode ter aí várias formas no plano cartesiano. Depende das características da função, ou seja, depende da forma algébrica que essa função está. Tá certo? Continuando, então, nós vamos falar sobre as características de um gráfico de uma função do primeiro grau. E nós temos um gráfico aqui na nossa imagem, tá? E vocês estão percebendo que tem ali a palavra raiz e a letra B. O que isso significa? Nós vamos aprender agora, tá? Então, muita atenção nesse momento para as características do gráfico. Na construção de um gráfico de uma função de primeiro grau, basta indicar apenas 2 valores para x, pois o gráfico é uma reta. Logo, uma reta é formada por, no mínimo, o quê? 2 pontos. Então, vamos lá, turma. Se precisa só de 2 pontos, quais são os pontos mais simples para eu encontrar, então, em uma função afim? É o que nós veremos agora, tá certo? Apenas um ponto corta o eixo de x. Esse ponto é chamado de raiz da função. E apenas um ponto corta o eixo de y. E esse ponto é o valor de b. Então, olha só, olha para cá, observem esse gráfico. Para construir essa reta e traçar essa reta no plano cartesiano, só preciso de 2 pontos. Então, eu só preciso saber o ponto que essa reta intersecta aqui o eixo de x, as abscissas, ok? E o ponto em que ele intersecta o eixo de y. Porque com esses 2 pontos, o que eu faço? Eu traço a reta, certo? Então, a raiz, mais uma vez, é aquele ponto onde a reta vai cortar o eixo de x. E o valor de b, que é a forma da função, não é ax mais b? Esse valor de b vai ser o valor que vai passar aqui, ó, pelo eixo de y, tá certo? Então, vamos aqui a
as características de forma mais clara, tá? O que mais, professora? A reta sempre vai ser desse jeito? Não. Depende de um coeficiente, ou seja, do coeficiente A. A reta, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Ela pode ser nesse formato ou ela pode ser nesse formato aqui. Como é que eu vou saber qual formato que ela vai estar? Você vai olhar para o coeficiente A. Quando ele for positivo, ou seja, quando ele for maior que zero, então nós teremos uma reta nessa forma aqui, ó, que é uma reta crescente. Quando o A for negativo, ou seja, menor que zero, então ele vai ser dessa forma aqui. A reta, então, é uma função decrescente. Tá ok? Muita informação até agora, mas calma que nós iremos fazer um exemplo de cada um desses, tá? Vamos agora continuar, porque nós vamos verificar o que é essa raiz da função, que é aquele ponto que intersecta o eixo de x, lembra? Então, quando eu falo em raiz, é a mesma coisa que zero também, tá? Zero da função. É o valor de x para o qual y é igual a zero. Ou seja, é o ponto onde a reta da função intercepta o eixo de x. Para encontrar a raiz, já que faz o y ser igual a zero, o que eu faço? Você vai igualar a função a zero e você vai encontrar o valor de x, tá certo? Então, se a forma geométrica, a forma algébrica, desculpa, da função afim é essa forma aqui, ó, ax mais b, então eu digo que o y vai ser igual a zero. A forma da função afim é essa, ax mais b. A raiz é o valor de x que faz o y ser igual a zero. O que eu faço, então? Eu pego esse ax mais b e coloco ele igual a zero, tá certo? Como que a gente resolve isso? Nós vamos isolar o x. Então, eu deixo aqui o ax e passo o b para lá, vai ficar menos b. O a está dividindo, está multiplicando, desculpa, ele passa para cá dividindo. Então, o x vai ser menos b sobre a. Então, toda vez que eu quero encontrar a raiz de uma função, eu igualo essa função a zero. E, de forma geral, vai ser menos b sobre a. Tá certo? Então, vai intersectar o eixo de x nesse ponto aqui, ó, menos b sobre a, e o y vai ser igual a zero, tá? Por isso que é chamado de zero da função. Aqui, nós vamos corrigir, porque aqui não é x, tá? Vamos tirar isso daqui. Não, é só menos b sobre a e zero, tá ok? Esse é o ponto. Vamos a um exemplo para que fique mais claro, então? Primeiro, vamos relembrar o que nós precisamos. Nós estamos aqui construindo o gráfico da função afim. Para construir o gráfico da função afim, nós já sabemos que é uma reta. Então, para traçar essa reta, a gente só precisa de 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? A raiz e o coeficiente b, que a gente não precisa calcular nada. Ele já está ali na forma algébrica, tá? Olha quem é o coeficiente b, que a gente vai ali colocar no eixo de y, tá certo? Então, só precisa calcular a raiz. Como é que calcula a raiz? Raiz é a mesma coisa que o zero da função. Eu vou pegar a forma ali algébrica e vou igualar a zero, tá certo? Vamos fazer isso, então? Nós temos aí a forma algébrica. Y é igual a 2x menos 1. Para a gente construir o gráfico dessa função, o que a gente precisa? Da raiz e do coeficiente b. O coeficiente b está bem aqui, ó, menos 1. Então, nós já sabemos que quando eu for traçar o gráfico da função, nós vamos ter o eixo de x e nós vamos ter o eixo de y. O que vai acontecer? A reta vai passar aqui pelo ponto qual? Pelo menos 1. Tá bom? No eixo de y. Tá ok? Então, já sabemos que essa reta vai passar bem aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui o pontinho. A reta vai passar por aqui. Agora, eu quero saber onde a reta vai passar aqui pelo eixo de x. É o que a gente vai descobrir. Tá certo? A raiz da função é igualar, então, essa forma aqui, ó, a zero. Vou dizer que o y é igual a zero. O que fazemos, então? 2x menos 1 igual a zero. E aí eu vou isolar o valor de x. Isolando o valor de x, então eu vou deixar aqui 2x, e o menos 1 vai para lá um positivo.
O 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Ou seja, a raiz da minha função é igual a 1 sobre 2, ou seja, meio. E meio é quanto mesmo? R$1 dividido para 2 pessoas é 0,5. Então, lá no meu gráfico, eu preciso marcar 2 pontos. Qual é esse ponto? No eixo das abscissas, no eixo de x, eu vou marcar 0,5. E no eixo de y, eu vou marcar ali o coeficiente b, ou seja, o menos 1. Tá certo? Vamos fazer isso, então? Nós temos aqui um plano cartesiano e nós vamos aqui, ó, colocar a raiz e o valor de b. Tá ok? B nós já sabemos. Qual é o valor de B? Menos 1. Significa que a nossa reta vai passar por aqui, ó, pelo menos 1. Quanto que deu a raiz da função mesmo? X foi igual a 0,5. Já deixamos aqui uma prévia, ó. Significa que o 0,5 está bem aqui, ó. Lembrando que para traçar aqui a reta da função afim, você só precisa encontrar a raiz e analisar o coeficiente b. Como a forma algébrica era essa, 2x menos 1, o coeficiente b está bem claro aí, ó, menos 1. Coloquei ali no eixo de y. A raiz da função eu tenho que igualar a 0, como a gente fez, e colocar aqui. Agora sim, se eu tenho 2 pontos, eu posso traçar essa reta, ok? Então, ó, tá aqui a reta, o gráfico dessa função 2x menos 1. Tá certo? Ok? Ficou claro para vocês, então, como construir o gráfico da função? Mais uma vez, só precisa de 2 pontos. Você precisa da raiz, que é onde vai tocar o eixo de x, e você precisa do que mais? Você precisa verificar o coeficiente b, que é onde vai intersectar o eixo de y, tá certo? Sempre vai ser dessa forma, professora? Não. Aí eu vou convidar vocês a olharem aqui algumas formas, tá? Algumas retas aí da função. A gente viu aqui uma função crescente, né? O a era positivo, mas quando o a é negativo? Vou convidar vocês a olharem aqui mais uma forma aí, a representação gráfica de uma função do primeiro grau, ou seja, da função afim, e nós iremos utilizar o GeoGebra. Então, vamos lá? Acompanhe aqui comigo. Observem que nós temos a função aí, ó, lá no cantinho, ó, y é igual a 2x mais 3. E aí nós temos uma reta, né? Uma função crescente. Olha o que acontece se eu colocar ali o coeficiente a, que é o 2, se eu colocar ele negativo, se eu colocar um menos, o que que vai acontecer? Quando o a é negativo, a função ela é decrescente. A reta vai mudar, olha aí, ó, percebam. Agora, ó, ela ficou decrescente. Se ela ficou decrescente, então, ó, mudou a forma. Tá ok? Então, só para vocês verificarem aí, tá? Qual é a forma geométrica de uma função afim. E outra coisa, nós temos a forma x mais b. Mas caso não tenha o b, como é que fica? Eu quero que vocês analisem 2 coisas aqui antes, tá? De eu mudar. Nós temos a raiz da função aqui e nós temos o coeficiente b, que é onde intersecta o eixo de y. Observe aqui, ó, onde é que está tocando? Ó, exatamente, ó, o coeficiente b é 3 e ele está intersectando o eixo de y bem aqui no número 3. Estão vendo? Tanto positivo quanto negativo. Aqui ela é decrescente, porque o número que está acompanhando ali, ó, o x, que é o a x mais b, lembra dessa forma? Ele é negativo. Mas se eu trocar o sinal, é claro que a reta ele vai mudar para crescente, mas vai continuar intersectando ali, ó, o coeficiente b, que é o 3, tá certo? E a raiz da função? A gente sabe que é só igualar a 0, então o 3 vai passar e o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E 3 dividido por 2 é 1,5. Por isso, ó, convido vocês a olharem aqui, ó. Está interceptando o eixo de x exatamente no 1,5, como vocês podem ver aí na nossa cartela, tá bom? Então, ó, 1,5 é a raiz da nossa função. Menos 1,5 porque nós estamos aqui com a função crescente. Mas quando, novamente, vou mudar ali, ó, quando eu coloco o sinal negativo,
vai ser uma função decrescente, mas mesmo assim, ó, olha lá, ó, continua no 1,5, só que agora ele é positivo, tá certo? Então, esse é o comportamento aí do gráfico da nossa função. O gráfico da função afim é uma reta. Agora, quando não tem o coeficiente b, eu vou tirar esse 3 aqui da forma algébrica, a nossa função agora é só y é igual a menos 2x. O que acontece? Quando não tem o coeficiente b, a reta vai passar aqui pela origem. Observe aí que ela está passando pelo zero, tá certo? Pode colocar ali na nossa... Pronto, agora sim está aparecendo para vocês, né? Então, está passando pela origem ali do gráfico, pelo zero. Ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí o comportamento. Então, quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. E a gente verifica isso pela reta. Tá certo? Então, agora que verificamos como é o comportamento desse gráfico, nós vamos a uma aplicação. E eu convido vocês agora para a gente acompanhar aqui na nossa cartela, tá? Vamos então aqui na nossa cartela. Olha essa aplicação aí bonita que nós trouxemos para que a gente possa resolver juntos aqui com vocês, tá? É uma adaptação aí da questão do Enem de 2018. Leiam comigo. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, tá? Que é o eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, que é o eixo horizontal, tá? O eixo das abscissas. Continuando então a nossa leitura, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Nós temos aí 4 alternativas. Qual é a alternativa correta? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiro, vamos entender. Ele está dando o gráfico e ele pede para você dizer qual é a expressão. Então, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós fizemos até agora, pela forma algébrica, construímos o gráfico. Agora, o gráfico está aí pronto e a gente vai ter que descobrir qual é a forma algébrica desse gráfico, tá? E eu convido vocês a analisarem esse gráfico aqui comigo, ó. Por quê? Se é uma reta, significa que a forma dessa função é uma função afim. Significa que a forma algébrica é igual a quanto? É igual a x mais b. Então, y é igual a x mais b. Mas quem é esse A e quem é esse B? Ora, o gráfico dá algumas informações que a gente pode encontrar. Qual é a primeira informação que esse gráfico nos dá? Professora, a senhora ensinou que o coeficiente B é onde a reta vai intersectar o eixo de Y, certo? Então, olha onde é que essa reta está aqui, ó, intersectando o eixo de Y. Está bem no número 50. Ou seja, o B nós já sabemos. Quem é o B? O B é 50. Mas só aqui tem B 50 aqui na letra B e também tem na letra D. Qual é a alternativa correta, então? Vamos ter que descobrir quem é o coeficiente A. E como a gente descobre o coeficiente A? Nós temos outro ponto muito importante nesse gráfico. Qual é o outro ponto? É onde intersecta aqui o eixo de X. Ou seja, o 500. Quem é o 500 mesmo? Vamos colocar aqui. Esse 500 é a raiz da função. Ok? Vamos ampliar um pouco esse gráfico para que a gente possa compreender todos esses pontos que nós interpretamos aqui? Então, olha só, bonito aqui para vocês. Do gráfico, então, nós analisamos o quê? Que a raiz da função é o 500 e que o coeficiente B é o 50, porque é onde está intersectando aqui o eixo de Y, tá certo? Então, lembrando mais uma vez que a forma da função afim, qual é a forma dela? Y é igual a x mais b. Então, metade dela a gente já sabe. Vamos escrever, então, aqui. Eu já sei que o b é 50.
Então, a forma dela é a x mais 50. Eu preciso encontrar quem agora? Quem é o coeficiente A? E aí sim eu vou ter uma das 4 alternativas lá. E como é que eu vou descobrir quem é o coeficiente A? Olha aqui, ó, pela raiz. A raiz é 500, ou seja, quem é a raiz mesmo? É quando eu igualo aqui a forma ax mais b igual a 0. Ou seja, eu vou utilizar aqui, ó, toda essa forma e eu vou igualar a 0. Tá certo? Então, olha só. Ax mais 50 vai ser igual a 0. Mas, o que eu tenho aqui? Eu já sei que meu x ali foi 500, não é? Então, no lugar do x, eu vou colocar 500. Então, eu vou apagar aqui, ó, e vou colocar que vai ser A vezes, qual é o valor de x mesmo? O valor de x é 500. Ou seja, 500A, ou A vezes 500 mais 50, é igual a 0. Então, vamos organizar isso? 500A mais 50 vai para lá o quê? Menos 50. 500 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. Quem é o meu coeficiente A? Menos 50 dividido por 500. Simplifica isso por 50, não é? Como que vai ficar, então? Nós teremos que o A vai ser igual a menos 50 dividido por 50 é igual a 1. E 500 dividido por 50, ó, vai ser igual a 10. E isso eu ouvi daqui. Então, já descobri o meu coeficiente A, menos 1/10, tá certo? Agora, para que você faça suas anotações e fique de forma mais clara aí para vocês, vamos colocar aqui os nossos cálculos de forma mais bonita. Olha aí, então, ó, nós temos todo o cálculo que nós fizemos agora. Então, descobrimos que o coeficiente A é menos 1/10. Agora sim, a gente pode escrever a forma algébrica, não podemos? Qual é a forma algébrica? Y é igual a AX. Quem é o A mesmo? Menos 1/10. Então, AX mais B. Quem é o B mesmo, que nós vimos lá no nosso gráfico? 50. Qual é a alternativa que tem essa forma algébrica? Nenhuma, professora. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu vou multiplicar, 1 vezes x é x, não é? Então, a gente pode melhorar aqui essa forma. Menos 1 vezes x vai ser menos x sobre 10 mais 50. Agora sim, eu tenho uma alternativa que tem esse resultado, menos x sobre 10 mais 50. E qual é essa alternativa? Vou colocar aqui na nossa cartela para vocês. Portanto, a expressão que representa a situação é a letra B, y é igual a menos x sobre 10 mais 50. Tá ok, turma? Compreenderam, então, aí como resolver e aplicar aí a resolução de uma função e também a forma geométrica de uma função afim, tá certo? E para que fique mais claro ainda, nós trouxemos aqui um resumo sobre função afim. Vamos então à nossa cartela para a gente verificar? Primeiro vamos lembrar aí do que é mesmo uma função afim. Então nós começamos ali, ó, pelo cantinho, a definição. O que é uma função afim? Também conhecida como função do primeiro grau, é uma correspondência matemática que relaciona as variáveis de uma equação. E aí ela tem uma estrutura. Qual é a estrutura dela? Ela é da forma ax mais b. Quais são os seus elementos? Nós temos a raiz, que é o ponto que corta o eixo de x. Olha aqui, ó, no gráfico. Ó. Aqui nós temos a raiz, aqui nós temos a raiz. Nós temos também o coeficiente angular, que é o valor de A, que é o que acompanha o x, o coeficiente linear, que é o independente. E o coeficiente linear também é onde ele vai intersectar aqui, ó, o eixo de y. Muito bem. Com esses dois pontos, a gente traça a reta. O domínio são todos os valores de x e a imagem os valores de y, tá certo?
A representação gráfica, nós vimos aqui na nossa aula, nós temos que quando A é positivo, nós temos ali a função crescente, né, a reta crescente. Quando A é negativo, decrescente. E quando A é zero, nós temos uma constante. E vai ser essa reta aqui, ó. Ela vai ser paralela ao eixo de x. Tá ok? E como que a gente desenha mesmo essa reta? Como a gente traça, então, esse gráfico? Primeiro, a gente vai encontrar dois pares ordenados, tá certo? Quais são os pares ordenados que a gente viu? Então, para encontrar, é a raiz. E qual é o outro? A gente analisa quem é o coeficiente b, tá certo? Com esses dois pontos, então, a gente traça ali e coloca a reta, ok? Porque só precisa de dois pontos para se traçar uma reta. Então, é isso que nós tínhamos para a nossa aula. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Vamos ficar por aqui, então.